Então fala você conectado comigo para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Antes eu peço para que você faça a sua parte também, se inscreve no canal aí, é de graça, deixe o seu like, cola o dedão nesse like para que o vídeo tenha mais alcance, acione o sino das notificações, você continue ajudando o canal aqui e assistindo os nossos conteúdos diários aqui falando de Vasco todos os dias, beleza? Pessoal, ontem a rodada foi péssima para o Vasco, isso é fato, né? O Sport goleou o Operário. O bom ali é que o Bahia empatou com o Guarani, jogando lá dentro da Arena Fonte Nova, né, e tudo mais, e ficou também empatado em número de pontos com o Vasco. O Bahia que tem apenas 2 gols de saldo, né, a mais que o Vasco. O Vasco, a diferença do Vasco para o Bahia, o Vasco tem 11 de saldo e o Bahia tem 13. Então, essa é a diferença entre o Bahia e o Vasco. Então, literalmente, decisão vai para a última rodada. Essas últimas 2 vagas aí é do Vasco e é do Bahia. Quem estava achando que o Bahia não pode sair sim do G4 do Campeonato Brasileiro. Então, o Bahia já está garantido. Não está garantido não. Não está garantido não. Um empate garante o Vasco, tá? Para a classificação do Vasco para a Série A do Campeonato Brasileiro. Apenas um empate e contra a equipe do Ituano lá no domingo, mas eu quero dizer uma coisa muito importante para vocês aqui, tá? Primeiro ponto, as pessoas estão falando, ontem na live, muita gente falando em tapetão. E não foi tapetão para o Flamengo lá em, não sei, 95, não foi tapetão naquele caso que envolveu o Fluminense, o jogador da Portuguesa foi escalado de maneira errada, e o Fluminense entrou com o recurso, com a regra do campeonato, e conseguiu os pontos daquele jogo. A Portuguesa foi rebaixada e o Fluminense, que tinha sido rebaixado, voltou para a primeira divisão. Então, é disso que eu falo. A regra vale para outros clubes e para o Vasco não vale. É muita gente brigando, o time é feio, o time é aquilo. Eu quero ver o Vasco, gente, na Série A. Eu vou enxergar como cumprimento da regra, agora, o julgamento é agora no dia 3, tá? Eu vou ler os artigos aqui para vocês, para quem realmente... Eduardo, eu quero entender, e depois eu passo os resultados para quem não acompanhou. Ontem eu fiz uma live aqui, inclusive secando os adversários, sim. Sou Vasco, vou secar, vou torcer, até a última gota de sangue aqui, nós vamos juntos, nós vamos, se Deus quiser, conseguir esse acesso. Vamos lá, preste atenção. A Procuradoria Desportiva deu entrada, né, nas denúncias com pedido de concessão liminar, no caso da suspensão lá da Ilha do Retiro. Isso aí foi o primeiro ponto, sabe? Nas denúncias liberadas no dia 17 de outubro, a Procuradoria do clube foi do Ceará, né, e do jogo e tudo mais, e os artigos são... aqui estou lendo aqui para você mais ou menos, o artigo 19 e o artigo 20. Né? O que diz no artigo 19? A questão da condição de jogo, e o artigo 20 na perda de pontos. Né? Então, ou seja, o Sport está enquadrado nos 2 artigos aqui, né? Que assim, 205, na verdade. Aqui eu vou ler. Impedir o prosseguimento da partida, prova ou equivalente que estiver disputando a insuficiência numérica intencional dos seus atletas. Tá? Pena, multa de 100 a 100 mil reais, perda de pontos em disputa a favor do adversário na forma do regulamento. A entidade de prática desportiva fica sujeita apenas no artigo se a suspensão da partida tiver sido comprovadamente causada por sua torcida. Ou seja, quem diz isso é a regra do campeonato. Quem fala sobre a perda de pontos não é o Eduardo, não é o torcedor vascaíno, não. É a regra do campeonato. Quem dera, gente, fosse todo ano assim, faz um campeonato sem regra, ganhou, se tiver confusão, fica por isso, deixa do jeito que está e tudo mais. Mas não é assim, né? Não é assim que a coisa funciona. Então, Eduardo,
tenho muito isso comigo. Eu acho o seguinte, se a gente quer um campeonato sério, a gente tem que ser sério também com a regra nos tribunais e tudo mais. Não adianta pedir seriedade e a seriedade bater na porta e a gente não, enfim, não cumprir com essa seriedade. Bom, virando a chavinha aí, eu vou passar a tabela de classificação. Ontem, o Ituano venceu a equipe do Londrina, né? Todo mundo torcendo para o Londrina. Ontem, eu achei que o Londrina fosse vencer a equipe do Ituano, ou até mesmo empatar, mas enfim, o Ituano conseguiu vencer a equipe do Londrina por 2-0, o que atrapalha muito o Vasco. Atrapalhou, o que eu digo, é porque levou para a última rodada, a decisão. Né? Não tem acesso garantido. O acesso vai ser garantido com a vitória, com o empate do Vasco e tudo mais. Né? Na última rodada, no domingo, né? Contra a equipe do dia 6, né? Domingo que vem, contra a equipe, 18h30 o jogo. Tá? Nesse primeiro momento, o jogo é às 18h30 lá em Itu. Eu viajo e transmito o jogo. Então, cola o dedão no like aí, senta aí, se inscreve, vamos juntos, vamos transmitir esse último jogo lá em loco para você, junto com você. Né, o Sport, nossa, facilitou muito aqui a vida. O Operário facilitou demais a vida do Sport. 5-1 para cima do Operário. O Sport venceu. A Tombense e o Grêmio empataram, a Ponte Preta e o Criciúma empataram também por 1-1. Fecha hoje a rodada da Série B, penúltima rodada, Chapecoense e Náutico às 19 horas. Então, assim, gente, eu não estou aqui exagerando, não. A tabela de classificação ficou desse jeito. Cruzeiro em primeiro lugar, Grêmio em segundo, é aqui que vem a zona da confusão. O Bahia está em terceiro com 59 pontos e o Vasco em quarto também com 59 pontos. O Vasco perde no saldo de gols aqui. Conforme eu falei, o Bahia tem um saldo de 13 gols e o Vasco um saldo de 11 gols. Ou seja, assim, 2 golzinhos a mais só. Pode acontecer muita coisa. Se o Bahia perder a última rodada e é fora contra o CRB, esse jogo é fora, o Bahia perder aí por 3 gols, o Vasco ultrapassa o Bahia no saldo de gols. Isso pode acontecer, né? Assim, não tem como ficar fora, né? Se o Vasco empatar contra a equipe do Ituano. Não estou nem falando de vitória, estou falando de empate, estou falando de resultado mínimo, né? Para a classificação do Vasco, para o retorno do Vasco para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, assim, é uma questão séria para o Vasco. O Ituano ficou com 57 pontos, né? O Ituano, em caso de vitória, se classifica para a Série A. O Ituano vai jogar a vida dele. Lembrando que o Ituano tem um jogador de destaque, tá? Chamado Vinícius Paiva. É jogador do Vasco, está jogando muita bola, mas se ele quiser atuar contra o Vasco, né? Vou colocar o Vinícius contra o Vasco. O Ituano tem que pagar uma multa adiantada de R$500 mil. Né? Então, se o Vinícius tiver que atuar contra o Vasco, o Ituano precisa pagar essa multa. Aí cabe ao Ituano, então, esse é um direito do Ituano. Né? E o Vinícius está jogando muita bola. Eu acompanhei a base do Vinícius no Vasco. Ele, depois de domingo, ele retorna para o Vasco. Né? Então, tem que pensar nisso tudo. Eu acho que passa um filme na cabeça do Vinícius, passa um filme na cabeça dos diretores do Ituano, para saber se vale a pena ou não, se o sentimento do menino não vai entrar em campo. Ele é um garoto ainda, né? Joga no Ituano, está jogando muita bola. Ontem, mais uma vez, ele infernizando a zaga do Londrina com velocidade, com seus dribles. Então, assim, é curioso, né? É curioso, mas é fato, é o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro. Agora, a gente não tem que ficar chorando, nem se lamentando. A gente precisa voltar, né? Precisa empatar pelo menos, precisa vencer, né? E o Ituano é o Ituano, o Vasco é o Vasco. O Vasco é um gigante do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro e mundial. Então, que essa camisa entre, esse peso, os jogadores entendam que eles estão jogando do Vasco, treinamento, concentração total essa semana. Vamos cobrir, os treinamentos, vamos ver tudo que está acontecendo dentro da nossa instituição, no caso da preparação do técnico Jorginho para esse time, né, que enfrenta o Ituano no próximo domingo. Mas daqui a pouco eu volto com essas e outras informações. Se inscreve aí no canal de manhã, a gente dá sempre aquela rateada, mas se inscreve aí, compartilha com todo mundo, porque aqui é Vasco e não tem disso não. Vamos falar de muita coisa ainda hoje. Tá? Hoje, amanhã, enfim, segunda, semana inteira, tá? Uma semana de informações cobrindo, e é isso, gente, falando de Vasco, tá? Mas é isso.